Alô? Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que essa é a minha primeira experiência falando em conferência em português. Parece estranho, mas é a primeira oportunidade que eu tive agora no Brasil JS. Mas, antes de mais nada, eu falo o inglês brasileiro, né, o NBR. Por exemplo, meu nome é Marcel, eu trabalho no Twitter, na Califórnia. Eu não falaria, meu nome é Marcel, eu trabalho no Twitter, em Califórnia. Isso é meio, parece, sei lá, estranho, mas vai ser um pouco diferente usar os termos aqui, me combinar com inglês e português, mas vamos lá. Eu costumo, antes de falar em conferência em outros países, usar um quebra-gelo para, por exemplo, aprendo a me apresentar em uma outra língua, como na Rússia, eu aprendi a falar palavras básicas só para me apresentar e entrar no clima com a plateia. Como aqui no Brasil, país, eu não tenho como muito aprender mais português do que eu já sei, sei lá, não sei. Eu posso, talvez, localizar isso. E como a gente está aqui no Rio Grande do Sul, eu fiz uma pesquisa com uns amigos meus e, antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo, né, que trouxe esse evento para cá e fez essa organização. E a gente poderia dizer que é uma conferência é a mais a fuder que eu conheço, sei lá, aqui no Brasil. Achei bem legal. Ainda estou aprendendo como usar, não sei fazer o uso certo de afuder, mas eu aprendi que posso dizer também que é a mais afu, ou melhor ainda, é triafu essa conferência. Ou, indo além, é triafute. Achei que seria interessante assim, para vocês. Ainda não entendo o chimarrão, até eu tomo, acho que tem gosto de chá de sulfite, mas meus colegas dizem que é algo que tem que acostumar, mas sei lá, eu estou ainda tentei, mas não consegui, infelizmente. Então, eu trabalho no Twitter, no time de web, junto com o Angus, mas meu foco é performance. Em performance, eu vou dizer um pouquinho mais sobre web performance. Eu não trabalho na parte back-end, não cuido de performance na JVM, com Scala, nada disso. É mais do browser para frente, eu vou falar um pouco mais disso. E antes do Twitter, eu trabalhei no Yahoo, no time de front page, depois search, e o último time foi o Exceptional Performance Team, que é o time dedicado de performance do Twitter, do Yahoo, desculpa, e é onde eu trabalhei extensivamente com o Wiselow, entre outras ferramentas, e acabei antes saindo, fiz open source essa ferramenta, hoje em dia é uma ferramenta, a comunidade contribui, bem legal, acho. Acredito, todo mundo aqui conhece o Wiselow, quem nunca ouviu falar, seja honesto. Legal, bom saber. Então, e como eu disse, o Web Performance é tudo que acontece do browser em diante. Eu cuido, obviamente, de coisas básicas que acontecem no back-end, que geraria, por exemplo, o HTML para ser servido na página, mas esse aqui é um gráfico de waterfall, gráfico de cascata, não sei se é chamado assim, mas é onde a página carregada é representada dessa forma aqui, e você entende o que aconteceu e por que onde está acontecendo o seu problema de gargalo de performance. É um gráfico bem interessante, bem comum, usado para web performance. Ou seja, dessa flecha em diante, é tudo onde acontece dentro do browser. Chegou o HTML aqui, tudo aqui onde é a minha responsabilidade, para fazer a página ser carregada mais rápido. Eu vou falar nesse talk sobre features, né? O que seriam features? Tem muitas definições para isso, mas, no caso, eu vou usar o Twitter aqui, com a empresa que eu trabalho, como um use case, mas isso se estende a qualquer produto, qualquer empresa que tenha o seu produto, e isso se aplica perfeitamente. Esse aqui é um exemplo, uma pequena parte do Twitter. Tem aqui algumas features, eu vou listar algumas delas, como o avatar, o botão de incluir imagens e também de localização, a quantidade de restantes aqui de caracteres no seu tweet e o botão para tweetar, obviamente. São algumas features que eu estou listando. O que acontece quando perdemos as features? Por exemplo, perdemos aqui o contador. Isso não é o fim do mundo, mas é possível de se pegar isso através de testes. Se você tiver um continuous integration, isso é muito fácil de pegar para evitar que isso aconteça. Também outros perdendo features, como o avatar, os botões aqui embaixo. São coisas que você pega, mas mesmo se falhar, ainda você consegue viver. É meio estranho, mas você vive. Mas algo por o botão tweet seria meio que o fim do mundo, né? Você deu um tweet que ninguém consegue tweetar, né? Só fica ali, read-only tweet, ia ser meio estranho. Mas é isso aí. Isso é um exemplo bem simples de o que acontece quando se perde, e todo mundo tem consciência de que perder uma feature é uma coisa muito importante.
Agora, quando se fala de performance, esse aqui é um exemplo bem simples, antes e depois. É muito sutil a diferença de tempo de carregamento. Isso aqui é só um exemplo que eu inventei aqui, mas para os olhos você não consegue ver diferença nenhuma, mas a percepção de tempo pode fazer essa diferença e poucos milissegundos impactam o seu produto quando se perde a performance. E que é difícil dizer quando perde. Mas antes de falar sobre performance, o que ela quer dizer, performance? Por que performance é importante? Por que é importante a gente vender esse conceito de performance até o topo da sua organização? Porque ela está diretamente ligada à quantidade de usuários satisfeitos ou não satisfeitos, e isso pode ser convertido para qualquer outra unidade, até que no final vai ser dinheiro. Ou seja, se você vai ter sucesso ou não se você tiver usuário muito insatisfeito com performance. E isso é provado. Tem muitas empresas, como a própria Yahoo, a Amazon, outras empresas têm mostrado números que poucos milissegundos impactam de uma forma muito grande a retenção de usuário, e isso afeta o seu negócio. E isso, assim, conseguindo vender isso até o topo, você está garantido de poder fazer um bom trabalho na sua empresa com performance. E vou mostrar aqui um exemplo bem simples de como se perde a performance. Temos, por exemplo, no caso do Twitter, a versão atual está com algum bug. A gente corrige esse bug fix e, geralmente, também coloca uma feature nova. O objetivo é, no próximo release, você ter esse Twitter consertado e com essa nova feature se esperado. E só que, depois de observar, após um tempo, o que aconteceu, você olha, se estiver medindo os seus usuários, você nota que teve uma regressão aqui na performance, que isso vai chamar a sua atenção. Mas isso é uma coisa que acontece no final, não tem como, assim, não é comum você saber que vai ter uma regressão de performance, porque não é algo visual que os testes conseguem prever. Eu vou começar aqui com um ciclo comum de... Antes de começar, eu fiz todos os slides em inglês porque acho que é mais comum de propagar depois que eu vou colocar no SlideShare para comunicar, mas acredito que não tem nada aqui ultra complicado. E você constrói seu aplicativo, você escreve testes, obviamente, né? Espero que todo mundo aqui escreva testes depois de construir. Se não estiver fazendo teste, tudo bem, eu espero que façam a partir de agora. E depois dos testes feitos, você manda a produção e você vai ter usuários satisfeitos e não satisfeitos e, obviamente, está monitorando a performance. Também espero que esteja monitorando. Se não tiver, a performance não é importante, então, porque você não consegue... Performance sem número não tem sentido. É só uma lembrança, uma vaga lembrança na memória do que acontece. E com isso, o monitor, que acontece depois que você está monitorando os usuários, te diz, teve uma regressão. Aí você vai reativamente voltar para esse ciclo para consertar e assim vai. Ilustrando aqui o que acontece nesse ponto, como a gente monitora os usuários, existe um termo chamado RAM, né, que é Real User Measurements, medir os usuários reais, ou seja, está medindo os seus usuários de verdade. Você está realmente anotando tudo o que está acontecendo nos seus usuários, ou com uma parte deles, e de alguma forma você tem um dashboard mostrando para você o que aconteceu com a sua performance. E no caso aqui, é só um exemplo bem simples de uma regressão que teve depois de um certo release, e aconteceu aqui. Após o release, foi notado que teve uma regressão grande. Mas, como o Wolf disse na primeira talk aqui hoje, ele falou sobre A/B testing, né? O teste AB, não sei como que é. Teste AB, vai. O teste AB, é muito bom você testar os seus usuários antes com novas features. Isso faz muito sentido, inclusive, para ver qual teve maior retenção de usuários. Mas não para performance. É meio estranho você testar a performance com o usuário. Você não quer colocar uma experiência ruim, a não ser que for intencional para poder medir uma performance, mas você quer que seus usuários tenham sempre uma boa experiência ou melhor do que a anterior. E que não é legal usar eles como uma cobaia para os seus experimentos, né? A/B testing aqui não é legal. E, no caso, é um A/B testing meio forçado. Você lança a próxima versão, ela está pior, mas você viu que os usuários não gostaram e estão reclamando. O risco é que você pode perder o usuário. Tem gente que acha ele muito lento e nunca mais volta naquela página, a não ser que tenha paciência, né, de tentar voltar. E isso, vou falar agora sobre a parte de Continuous Integration, só para ilustrar antes de como interligar performance a isso. O Continuous Integration vai garantir para você que o seu produto, depois de
passado pelo todo o processo de Continuous Integration, continua do jeito que você espera. Você especificou testes, definiu eles e garante que o que você esperava é o que aconteceu, então está pronto para ir para a produção, depois de testado. Você vai ter os usuários. Isso se aplica mais a features, né? E testes, tem todo tipo de teste. Assim, cada dia eu ouço mais nome de teste, eles fazem alguns overlaps entre eles e tal, mas você inventa, você pode criar os seus testes aí, mas a maioria deles vai garantir coisas ligadas a features, não necessariamente a performance, que é ainda um conceito meio novo, né, para testar isso. Mas, ou seja, não tem performance, né? Você testa tudo, menos performance. Algo que eu vejo sempre está sendo bem testado em testes excelentes, mas performance está sendo ignorada. Isso é mais ou menos como é visto pelo Continuous Integration mais comum. Você tem, aqui são dois exemplos da mesma página sendo carregada. A da direita, obviamente, mais lenta, muito mais redirects como diz, requests sendo feitos mas o seu Continuous Integration, ele é cego a isso, ele não consegue dizer para você. Para ele é igual, ambos têm as mesmas features, só que não sabe dizer que é mais lento, se está melhor ou pior. E isso agrava, aliás, muito mais quando você tem uma equipe muito grande trabalhando em branches diferentes para poder construir um produto. No caso do Twitter aqui, tem muitos engenheiros trabalhando, ou seja, imagine cada um com a sua branch, novos fixes e novos features sendo colocados a cada release. Você vai ter quase que impossível você predizer o que vai acontecer, vai ter uma regressão de performance ou não. A gente espera que não, com code review, a gente tem, obviamente, para pessoas observando isso, mas o resultado final é imprevisível. E como procurar regressão de performance? Vamos dizer aqui que eu tenho a versão anterior e a versão atual rodando de um site, e você roda o diff dele. Vai gerar linhas e linhas de diff, e vai ser difícil você dizer o que causou o negócio. É realmente procurar uma agulha no palheiro. Só um exemplo disso. Quando entrei no time, no Twitter, teve uma regressão de 100 milissegundos em performance, devido a um novo release, que mudaram algumas coisas. E minha primeira tarefa era achar esse problema e consertar, obviamente. Foi bem difícil, porque eu fiz isso, realmente peguei o diff dos dois, era imenso, eu falei, como vou achar uma coisa aqui, uma agulha no palheiro? E eu acabei, subi as duas versões localmente, testei, comparei, e graças ao gráfico de cascata, eu consegui achar, assim, eles eram bem parecidos, né, mas nada muito complicado ali, mas tinham, em vez de um CSS no topo, estava sendo carregado dois, mas não era um problema porque eles estavam sendo carregados em paralelo, ou seja, nada ali me dizia, aqui é o problema, mas era meio estranho. Mas depois eu comecei a quebrar em pequenos pedacinhos o problema, até achar que aquele segundo CSS, primeiro que ele não era necessário para aquele primeiro carregamento, podia ser jogado no final, mas ele o parsing dele estava levando os 100 milissegundos que a gente tinha perdido na regressão. Então eu já achei o culpado e estava agora procurando como arrumar. Foi, sim, relativamente simples, eu movi para o final, de uma forma que não gerasse fork, né, para quando carregasse o CSS não mudasse a interface do usuário, mas foi como resolvi. É um trabalho assim legal, interessante e tal, mas é meio chato, porque depois eu tenho que falar com a pessoa que fez aquilo, explicar por quê. É um trabalho meio apontar o problema dos outros, assim, não é um trabalho muito dos mais agradáveis. E era aquele negócio, eu era um cara sozinho, com uma pá tentando tampar um buraco e 30 arrancando terra de lá, era impossível praticamente arrumar performance, né? Eu falei, não dá, vou ter que cortar o mal pela raiz e achar uma forma de brecar a introdução de regressão de performance, né, a cada novo release. Isso é impossível. E existem algumas soluções, como eu disse do Wiselow, é uma ferramenta de análise estática de performance. Você pode, obviamente, rodar através do seu browser de uma forma manual, mas isso não escala, né, que tem gente para ficar testando manualmente. E eu tinha feito uma alteração no Wiselow para ele se tornar, via linha de comando, compatível com essas ferramentas de integração de performance. Tem várias formas de você integrar no seu Continuous Integration o Wiselow, mas uma delas é, se você tiver o RAR, para quem não conhece, é ATP Archive, é uma representação daquele gráfico de cascata através de JSON. Você consegue ter essa informação. E essa informação é tudo que o Wiselow precisa, entre outras ferramentas. O próprio PageSpeed do Google também tem a versão que consegue, através de um RAR, você gerar o resultado através de uma análise estática. E se você tem esse RAR gerado no seu Continuous Integration, você consegue plugar
através do... Aliás, você consegue gerar ele de várias formas, né? Através do browser próprio, alguns debugging proxies aqui, e o Web Page Test, né, que faz teste também de página, ele gera para você. Eu vou falar bastante de Web Page Test daqui para frente. Se você não conhece, webpagetest.org, onde você... É de graça, é um produto muito legal, vou falar muito dele ainda. Mas você gerando RAR, você consegue instalar o Wiselo para Node, e tem as duas versões, a versão linha de comando e a versão módulo do Node. Você consegue rodar esse RAR e ter o resultado. Eu não vou me estender muito aqui, porque o tempo era meio curto, só tinha 30 minutos, mas fica à vontade depois de me encontrar aí, ou me perguntar, eu posso mostrar como rodar isso. Eu estou sem cerimônia, pode chegar em mim ali, eu estou às vezes naquela parte ali de cima ou ali fora com vocês. Se tiver tempo, eu posso demonstrar também a integração do Web Page Test gerando RAR, integrando com o Wiselo, que vai fazer análise estática, e o resultado eu vou jogar para o Showslow. O Showslow ele vai agregar os resultados para você, e você tem um histórico, um gráfico que mostra sobre o tempo o que aconteceu com a sua performance, mas baseado nos resultados do Wiselo e também o Web Page Test, outras ferramentas de análise estática você consegue jogar. Eu posso demonstrar isso depois, mas é bem simples essa integração. E tem também a versão para PhantomJS. Para quem não conhece PhantomJS, ele é um browser sem interface do usuário, onde você tem uma API que se comunica, e o Wiselo eu fiz uma versão dela para PhantomJS, aqui no exemplo abaixo. Ele vai realmente executar, carregar essa página, e o resultado desse carregamento vai ser jogado para o Wiselo, que vai analisar estaticamente e vai te dar uma resposta de o que aconteceu. Ele é um pouco mais flexível, ele tem mais customizações. Primeiro que você não depende do RAR, de gerar o RAR, ele vai gerar para você internamente isso aqui. E tem esses novos formatos. Está marcado aí o TAP e o JUnit em laranja. Eles são formatos que você pode usar no Jenkins, por exemplo, de Continuous Integration, nativamente. O JUnit e o TAP com um plugin. E vai facilitar esse output, ou seja, ele vai testar para você através desses specs que você define aqui, um threshold. O padrão é B, ou seja, o default vai ser... Todos os resultados têm que ser de B para cima, ou seja, B ou A. Você não pode ter página pior que isso. Mas você pode customizar, por exemplo, você pode dizer que eu quero C, é ok para mim, mas CDN pode ser F, eu posso falhar em CDN. Muita gente reclama do CDN, mas você pode desligar. Se você tem F, F é ok, pode passar no teste. E você tem outras coisas, como browser impersonation, não sei como traduzir isso, mas você pode, se você serve páginas diferentes para, por exemplo, um iPhone, você pode usar o próprio PhantomJS para isso. Ele vai gerar a página para você nesse formato. E também autenticação, se você precisar, por exemplo, no Twitter, se você passar o seu token, você tem a página logada, twitter.com, como nesse exemplo aqui agora. Estou rodando o PhantomJS no Wiselo, para carregar o twitter.com. Eu quero a informação grade, ou seja, tudo que aparece no Wiselo, e o formato de saída eu quero o TAP, que eu vou usar no Jenkins provavelmente, se eu der um pipe aqui no final, salvar para um arquivo .tap, posso colocar na minha lista de builds do Jenkins. E o resultado eu quero que seja B para cima, mas CDN pode falhar, não importa se ele achar que o arquivo não está em CDN. E aqui o meu token. Pode testar se quiser o full, ele vai me logar como Marcel lá. Mas aí você pode integrar, e tem esses relatórios bem legais que você tem com o TAP ou o próprio JUnit à direita. Isso tudo tem no site, entra wiselo.org, lá tem informações como fazer isso, passo a passo, como instalar no Jenkins, integrar isso. Você tem uma solução simples e eficiente para você ter o resultado, garantir que você tem sempre A ou B no seu processo de build. Ou seja, voltando àquele exemplo anterior, adicionando agora essa camada mais de Web Performance Optimization, ainda estático, né, no seu Continuous Integration, você tem um cara que vai levantar a bandeira vermelha dizendo, a performance não está boa, volta aqui e arruma. Está mais proativo do que reativo. Você tem uma camada extra que vai garantir que você tem os usuários mais felizes agora, porque você está prevendo, antes de chegar neles, que vai ter algum problema, aí você arruma e garante, não garante, mas melhor do que nada, né? Chegar neles e esperar eles levantarem a bandeira para você. O problema disso é quando você tem site com alta performance. Vamos supor que você chega num ponto que você só tem A no seu resultado. Que no caso do Twitter, entre outras grandes websites, tem a mesma coisa. Se eu rodar no Twitter agora, vai ser sempre A, não vai mudar muito.
e não vai me dizer muita coisa. E mesmo assim, a gente tem problemas de performance. A gente precisa de alguma forma mais precisa de fazer a sua medida. Mas antes de definir isso, você precisa dizer qual que é a sua métrica. Cada um tem sua métrica. O que é importante para você? A página, o carregamento, o page load da página, quando chegar no window.onload, é importante para você esse número. Ou o DOM ready, quando estiver pronto, o DOM. Ou quando começar a renderizar a página. Ou o time to first byte, quando chegar o primeiro byte na página, é o que te interessa. Tem o speed index também, que é definido pelo Web Page Test, é bem interessante a forma que eles definem. Ou tudo que aparece no seu viewport, quando estiver carregado, esse é um bom momento para você definir que é a sua métrica. Você dá o nome que você quiser para a sua métrica, você define onde você quer, é importante. No Twitter a gente chama de Time to First Tweet, né? TTFT. Eu vou mostrar aqui como funciona. Quando carrega a página para a gente, isso é legal, interessante, mas que seja rápido, mas ainda não disse muito o que o usuário está, a experiência do usuário. Quando chega o primeiro tweet, a gente marca o Time to First Tweet. E isso, mais tarde, é jogado através de um beacon para os nossos servidores. A gente tem noção de quando que apareceu o primeiro tweet para a pessoa. Que ele já tem algo para ler, por exemplo. E depois pode chegar o resto aqui, não tem problema. A gente também mede outras coisas, mas o time first tweet é a nossa maior métrica. E as outras coisas são carregadas depois. Mas isso a gente faz a parte, voltando aqui, com o RAM, né? Tem o Real User Management e tem esse resultado através do RAM. Mas, internamente, como fazer isso? Como eu disse, do Web Page Test, ele tem a versão privada, você pode instalar, é bem simples, recomendo você instalar, até localmente pode ter isso. Ele vai rodar em browser de verdade para você e dar o resultado. O Web Page Test ele tem uma API muito legal, bem completa, você pode fazer tudo o que você faz com a interface, faz com a API também. Só que o resultado dele, algumas coisas são XML, algumas coisas são JSON, ainda não está tão legal esse resultado, né? Fica meio complicado trabalhar com os dois, assim, meio chato. Eu fiz um wrapper para ele em Node, você pode instalar aí. E se quiser entrar no site, tem até um console para você brincar online com ele. Ele é um wrapper, você pode usar ele tanto em linha de comando quanto em um módulo mesmo em Node, para suas próprias aplicações. E aqui é um exemplo bem simples. Fazendo a chamada... Esse exemplo é bem ultra simplificado. Eu estou pegando o status de um teste, que tem esse ID aqui. Se... através do linha de comando seria mais fácil. O Web Page Test, ele está disponível, você vai pegar o resultado desse cara. Via Node, você vai criar, requerer ele, iniciar ele aqui e segue todo o padrão de callback aqui, que vai ter o erro e data. Você pode mostrar aqui para esse teste aqui. E se você pode ter a opção Listen, que você hosteia um proxy para ele. Você pode usar esse cara como um proxy para o seu resultado, que também continua um RESTful API, mas um pouco mais elaborado aqui a forma de passar os parâmetros para ele. Ele tem diversos comandos, todos os comandos que tem no Web Page Test estão disponíveis, né, nesse wrapper que eu fiz, e eu tenho trabalhado com o Patrick Minan, do Google, que cuida desse Web Page Test. O Web Page Test ele é um projeto open source, que começou na AWL, e depois foi para o Google, e o Patrick Minan é o cara que cuida disso. E a gente sempre em contato com a coisa nova que sai, eu atualizo aqui no wrapper. E tem também, eu coloquei umas coisas novas também. Recentemente coloquei batch, você pode rodar qualquer comando desse através de um batch, né, definido em um arquivo. E as opções também são existentes, tem muitas opções para fazer testes, assim, elas crescem cada vez mais, tem sempre coisas novas surgindo. E aqui é uma arquitetura bem simplificada de como ele funciona. Como eu disse, você pode testar a partir de um usuário ou a partir da API no servidor. E as locations aqui, assim, o ideal é que eles sejam fisicamente em algum lugar. Ele tem disponível no Brasil, em vários lugares dos Estados Unidos e entre outros países. Mas você pode ter local, você pode ter no seu data center, algum lugar, a locação com os seus agentes. Agentes podem ser máquinas de verdade com o browser de verdade, ou geralmente costuma ser máquinas virtuais com mais o browser de verdade, né, que estão rodando a partir dessas locações. Eles funcionam pedindo, eles ficam todo tempo fazendo polling, pedindo novos trabalhos para ele, e quando tem um trabalho, ele vai executar e dar o resultado para esse cara. Ou seja, funciona de forma assíncrona, né? Vou mostrar mais para frente aqui agora. Se eu agendar esse teste aqui, via linha de comando, testar o twitter.com, ele vai me dar um resultado. O resultado vai ser sempre em JSON. O ID é esse cara. Aí eu pego esse ID, rodo de novo e falo, qual é o resultado? A chance é que eu pego, o teste começou, ainda não tenho o resultado para você. Aí dá um tempinho de novo, faço um polling e
falo qual o resultado dele de novo. Ele vai me dar, pronto, acabou, o loading time que eu estava procurando era isso. Foi legal. Esse é o workflow desse polling, como ele funciona. Se o seu servidor tem acesso ao WebAGTest, obviamente, mas estão em redes diferentes, por exemplo, que o WebAGTest não vai saber te mandar de volta, como, por exemplo, a versão pública, eu mandei testar full.com, ele vai retornar o ID no primeiro teste, e eu vou ter que fazer polling. A cada tempo, o teste 1, 2, 3 está pronto? O teste toda hora perguntando para esse cara se está pronto. E nisso, um agente vai, como ele está o tempo todo também fazendo polling, falou, tem trabalho para mim? Falou, tenho, o full.com testa. Ele vai testar nesse browser aqui, full.com, resultado estando pronto, ele vai jogar para o WebAGTest de novo, através de um post. E como eu estou fazendo polling aqui, o teste vai estar pronto, falar, beleza, está pronto, então me dá o resultado. Aí vai dar o resultado. Esse polling funciona se você não tem acesso. Se você tem acesso, ele tem uma opção de pingback, ou seja, se eles estão na mesma rede, você está desenvolvendo isso dentro do seu ambiente de trabalho, você consegue fazer a requisição, ele vai te dar o ID do teste, só que você não precisa se preocupar em fazer polling, porque uma vez que esse cara aqui pegou o teste testou e deu o resultado, ele mesmo vai avisar de volta, dizendo, o teste está pronto. Daí você pede, então me dá o resultado, porque ele usou esse pingback aqui para fazer. E com isso eu adicionei uma nova feature para esse wrapper, tanto linha de comando quanto tudo que está em linha de comando também tem versão em módulo, obviamente, que eu fiz em módulo e disponibilizei em linha de comando. Você consegue executar, por exemplo, o mesmo teste que eu fiz, só que por padrão são 5 segundos, ele vai testar a cada 5 segundos, mas você pode configurar, e também tem timeout, também você pode colocar. E depois de um tempo, ele vai te dizer, pronto, o resultado foi isso. Ou seja, de uma forma síncrona. Ou também com wait, se você estiver na mesma rede, ele vai abrir uma porta, vai ficar escutando ali até estar pronto e te dar o resultado. Por que eu fiz esse modo sincronizado? Para facilitar a integração com Continuous Integration. Esse aqui é um resultado, exemplo, bem simples, que vem um JSON dizendo qual foi a resposta. Aqui é a mediana de vários testes. Isso é bem recomendado você testar não só uma vez, pegar um número. Testam várias vezes, ele te dá uma mediana já pronta, calculada para você, e você pega o resultado aqui. E eu fiz um padrão que é bem parecido, que são os specs, que você define para fazer os specs de teste de performance, que segue o mesmo padrão, que tudo que tem aqui, depois do data em diante, também está disponível aqui, você define a partir desse ponto. Nesse caso aqui, eu mapeei essas informações. Eu quero, ou seja, que meus testes sejam até, no máximo 20, no máximo 400 milissegundos de render time e 3 segundos no máximo de load time. Mas o gzip tem que ter no mínimo 90, ou seja, quase tudo tem que estar zipado na minha página para testar. Vamos definir esse arquivo como .json, você salva ele em algum lugar. A hora que você rodar isso, mesmo teste, fazendo um polling, por exemplo, e definir que os meus specs estão aqui, ele vai pegar o resultado para você e vai te dar um relatório bem bonitinho, dizendo o que passou, o que não passou nos seus testes. E o código de saída vai ser a quantidade de erros encontrados, no caso 2 aqui. Isso aqui tudo porque quando eu estava desenvolvendo, eu usei o Mocha para fazer os testes do próprio wrapper. E como já é uma dependência, eu falei, por que não pegar o próprio Mocha e fazer o gerador de relatório? Ou seja, a dependência do Mocha nesse projeto é tanto para testar o projeto em si, quanto para gerar os testes que você cria para fazer a sua análise de performance, que você pode integrar no seu Continuous Integration. E como no Mocha ele tem vários reporters, né, resultado, e eu marquei aqui em laranja os dois que são mais conhecidos por Jenkins, você pode colocar o tab ou o XUnit, e esse aqui, no caso, que eu mostrei aqui é o padrão spec. O padrão é DOT, vai ficar aqueles pontinhos na tela testando para você todos os seus testes no seu Continuous Integration, na hora de montar o build. Que o objetivo disso tudo é que o build quebre. Se a performance está ruim, tem que quebrar. Esse é o que eu tento vender, vendo no Twitter, isso em toda empresa que eu falo, o performance se é uma feature, se ela não está boa, tem que quebrar, parar, volta, arruma, antes de deixar seu usuário insatisfeito. Tudo isso está definido nesse URL curta. Esse URLzinho aqui vai para a página, o wiki page do projeto, especificando como você usar. E tem lá detalhes também, como integrar com cada uma dessas, com o Travis, com o Jenkins e o Drone, você consegue fazer essa integração. É bem simples, pouquinhas linhas de comando, você coloca ali, define bonitinho os seus specs, e você vai ter uma forma fácil de integrar e com precisão, que você vai conseguir, nesse caso, não só como o ISO testava, deu A, deu B, mas você consegue falar, eu estou garantindo que minha página não leve mais que 2 segundos para carregar. É um teste estático, mas é melhor do que você esperar ir até o seu cliente e ele reclamar disso depois, no caso dos seus usuários.
uma outra coisa que, em cima disso também, eu não sei como traduzir isso, mas testar continuamente a performance de uma página. Vamos supor que eu tenho 3 novos branches aqui, esse full bar em bus, e elas vão gerar uma nova versão para mim do Twitter, por exemplo, no meu produto. Essa versão é pré, né, no caso é um staging que você vai gerar antes, né, no Twitter a gente chama de pre-flight, né, que tudo vai antes de produção. E uma vez que gerou tudo, não teve conflito em merge, passou em todos os testes, está bonitinho, ele vai para esse pre aqui, que funcionários têm acesso. E estando tudo ok, por uma semana ninguém reclamou de nada, viu tudo perfeito, e está tudo ok, a gente vai para a produção. Ou seja, esse é um exemplo bem simplificado, é um pouco mais complexo isso, mas para ilustrar aqui. E aproveitando esse gancho, já que eu tenho já a versão pré, que a versão pré é uma réplica da produção, é uma réplica, inclusive roda na mesma máquina, só que não tem o mesmo tráfego. Ou seja, eu tenho um ambiente isolado para testar, eu não vou disputar coisas com latência. Tendo esse pré aqui disponível, eu posso colocar, continuamente testar a performance. Assim como eu mostrei via Continuous Integration, você pode setar um cron job, por exemplo, que vai ficar testando continuamente a cada 1 minuto em vários browsers e vai gerar o relatório para você de como está a performance. E o mais legal de tudo, você consegue fazer anotações. Isso aqui é uma solução que, por enquanto, é interna. A gente não fez open source, não fez nada ainda, mas qualquer um pode fazer. As ferramentas para isso são tudo open source. Você pode montar a sua solução, porque medir é fácil. Assim, o que é não tão simples é onde você vai hospedar essas informações, você vai gravar. Você pode, talvez, usar o Showzone, não sei se é possível, mas você grava localmente os seus resultados. E você anota, por exemplo, a partir desse ponto aqui, a gente teve um novo... esse cara aqui entrou essas versões aqui dos branches. Se foi uma regressão ou se foi uma melhora tudo bem, mas se for uma regressão, você sabe dizer, teve uma regressão e os envolvidos são essas 3 branches aqui. Se o seu Continuous Integration que gera esse cara aqui, pega cada minuto, ou sei lá, quando ele está montando as suas novas branches, você consegue brecar aqui antes, fala, opa, antes de a gente continuar, já verifica esses 3 caras aqui, quem deles é responsável pela essa regressão aqui. Alguma coisa errada aconteceu, porque era para estar normal. Até então, eu tenho medido cada minuto e, de repente, depois dessa merge aqui, deu esse problema. E, com isso, você tem assim, uma forma de parar automaticamente quando uma performance foi encontrada, mas também você consegue usar essa informação a longo prazo, para você ter um histórico. Para quem não conhece, o ATP Archive é um projeto que o Steve Souders começou. Ele é público, ele testa o Alexa Top 1 milhão de páginas, só que dá um resultado para você sumarizar de todas as páginas junto e quais são esses trendings que acontecem lá, esses trending charts aqui. Por exemplo, o número de imagens estão crescendo bastante, mas a quantidade de requests nem tanto. Ou seja, as imagens estão ficando maiores, você consegue ver se o CSS está piorando e tal. Isso para a versão pública. Eu estou trabalhando com ele para disponibilizar uma versão privada, onde a gente consiga instalar localmente, assim como junto com parte do seu Continuous Integration, e você consegue ter acesso às suas páginas que interessam, um histórico do que está acontecendo. E você consegue prever coisas do tipo, a gente tem aumentado muito o tamanho do CSS, por exemplo, desde janeiro até agora aumentou muito, e você consegue predizer o que está acontecendo e ter uma visão geral de trendings no seu produto. E com isso a gente tem já tinha aquela camada proativa, e agora com essa versão aqui você tem mais proatividade ainda, ou seja, com o Web Test aqui, você adiciona uma camada extra, ou seja, tem 2 bandeiras vermelhas sendo levantadas, uma vai ser estática, com muita precisão, antes de você fazer deploy, aí você tem todo mundo feliz aqui, e você não precisa se preocupar, assim, performance vai ser, para você, é tratada como uma feature, e não deve ser perdida, é uma coisa que sempre tem que estar sempre rápida ou melhor. Bom, é isso que eu tenho para vocês. Obrigado, o tempo está esgotado.